Olá, amigas e amigos, estamos de volta aqui para o nosso Leitura Domingueira, e outro Leitura Domingueira especial do Descobrimento do Brasil, que nós vamos lembrar na quarta-feira, dia 22 de abril, né, que é o dia do descobrimento do nosso país, esse Brasilzão que nós todos amamos e temos uma relação muitas vezes nada tranquila, né? Os mares da nossa relação com o Brasil muitas vezes não são bons, mas é uma grande pátria, um grande país, e que nós precisamos ter nosso povo acordar, deixar de ser levado por essa briga do andar de cima que coopta pela falta de conhecimento, pela muitas vezes inocência do andar de baixo, para se aproveitar e continuar explorando. Temos, como eu sempre digo, temos a elite mais exploradora, corrupta, desumana da face da terra. É impressionante aqui no Brasil como que a nossa elite não tem nenhum prazer em ver nosso povo bem, não gosta do nosso povo, não gosta do Brasil, é entreguista, só pensa nela, sempre se colocou o pescoço à coleira para se beneficiar do mundo, das relações com o mundo e tal, e nunca teve a preocupação de construir um projeto de Brasil. Esse é o grande problema, mas eu torço muito que as pessoas acordem e vejam que são colocadas numa briga de disfarce ideológico, mas que na verdade é uma briga dos de cima contra os de baixo, não é direita contra a esquerda. Eu sempre digo, é uma briga dos de cima contra os de baixo, os de cima usando os de baixo, colocando os de baixo para brigar entre si, para que os de cima continuem faturando alto, não paguem impostos à altura como devem e continuem explorando os nossos brasileiros e brasileiras. É isso. E é sobre o descobrimento do Brasil que nós vamos trazer um autor para lá de especial, esse descobrimento que nós comemoraremos na quarta-feira, dia 22 de abril. Vamos ver aqui o nosso homenageado. Vamos lá. Daqui, Paulo Mendes Campos. Nasceu em 1922, faleceu em 1991, foi um dos maiores expoentes da crônica brasileira, conhecido por sua prosa refinada, lírica e existencial. Mineiro de Belo Horizonte, ele faz parte do grupo de intelectuais conhecidos como os Quatro Mineiros, ao lado de Fernando Sabino, que nós já trouxemos aqui, Otto Lara Rezende, que nós trouxemos aqui, e Hélio Pellegrino. Vamos ver agora o nosso autor homenageado. Tá aí o nosso homenageado, Paulo Mendes Campos, grande escritor mineiro, e nós vamos trazer aqui uma crônica dele, publicada em 8 de abril de 1961, chamada Brasil Brasileiro. Vamos ler essa crônica aqui que eu adorei, tá? Uma vez na recepção da nossa embaixada em Londres, uma dama inglesa, depois de ouvir a Aquarela do Brasil, estranhou ironicamente a associação dos termos Brasil Brasileiro. A França é francesa, dizia. A Inglaterra é inglesa, o Afeganistão é afegane, sem que precise dizer. Minha senhora, respondeu-lhe alguém, é que o Brasil é muito brasileiro. É o único país brasileiro do mundo. E só quem nos conheça bem será capaz de entender isso. Em fase de transição econômica há alguns anos, em fase de reforma desde a mudança do governo, às vezes penso que o Brasil corre o risco de se tornar pouco brasileiro em alguns sintomas essenciais da nossa maneira coletiva de ser. Nem sempre é fácil distinguir as virtudes e os defeitos tipicamente brasileiros, havendo possibilidade de muitos erros de conceituação. Dentro da relatividade histórica, Dom Pedro I foi muito brasileiro. Dom Pedro II, igualmente, pois eu acho que o primeiro possuía vários defeitos essenciais ao caráter brasileiro, enquanto o segundo cultivava virtudes que podiam ser banidas da nossa formação, virtudes bastante monótonas ou bobocas. A impontualidade em si é um mal. No Brasil, entretanto, ela é necessária. Uma defesa contra o clima e as melancolias do subdesenvolvimento. Deixar para amanhã o que se pode fazer hoje é outro demérito que não se pode extinguir da alma nacional. Uma finta de Garrincha, uma cabeçada de Pelé, uma folha seca de Didi são parábolas perfeitas de comportamento brasileiro diante dos problemas da existência.
Eles maliciam, eles inventam, eles dão um jeitinho. Já cuspir no chão e insultar as formas elementares da higiene são também constantes brasileiras, mas devem ser combatidas furiosamente. Ter terror à pena de morte é um sentimentalismo brasileiro da mais fina intuição progressista. Cultivar o entreguismo da saudade já me parece uma capitulação inútil. Deixa isso pra lá é uma simpática fórmula do perdão nacional. Já o roubo mas faz é uma ignorância vertiginosa. Valorizar em partes iguais a ação e o devaneio, de um lado o trabalho, do outro sombra e água fresca, é uma intuição brasileira que promete uma síntese do dinamismo do Ocidente e a contemplação oriental. O andar da mulher brasileira como o café é uma das grandes riquezas pátrias. Aliás, o café chegou até nós muito brasileiramente. O sargento Palheta recebeu gentilmente as mudas das mãos da condessa d'Oliver, mulher do governador da Guiana Francesa, Whitons Doblement Cocus, exclamou com espírito um escritor francês. Mas o ostensivo e verboso donjuanismo brasileiro, sobretudo no exterior, é uma praga. Achar-se irresistível é uma das constantes mais antipáticas do homem verde e amarelo. O relato impudente das façanhas amorosas, a mitomania erótica, o desrespeito agressivo à dignidade da mulher são desgraçadamente coisas muito brasileiras. A instituição do faixa, do meu chapa, é 100% brasileira, desde que seja gratuita. O detestável tráfico de influência não é nosso. Dar um jeito é bom, dar um golpe é mal. A sagacidade de Minas, a fidalguia do Sul, a combatividade do Nordeste são características brasileiras. O dinamismo organizado de São Paulo não é tão nosso assim, mas é necessário. Para Capistrano de Abreu, o jaburu simbolizava o Brasil. São Paulo foi o primeiro estado a superar a tristonha fase do jaburu. E Macunaíma ainda representa o brasileiro? E Jeca Tatuzinho? O tempo passou, Macunaíma comprou naturalmente uma lambreta, mas em compensação estuda economia ou física nuclear. Os filhos do Jeca Tatuzinho são hoje playboys, contrabandistas ou industriais, nesta imensa misturada contraditória que é o Brasil. Resta por fim, como espantalho gritantemente brasileiro, vergonhosamente brasileiro, o pobre, o nosso compatriota de pé no chão, destroçado pelos parasitas, cegado pelo tracoma, morando em casebres de barro, palafitas, mocambos, favelas, coberto de feridas, analfabeto, mal alimentado, vestido de farrapos, pobre criatura humana, pobre bicho humano, pobre coisa humana, pobre brasileiro humano. Paulo Mendes Campos, vive o Brasil, vive esse povo maravilhoso. E mais uma vez eu preciso dizer, pelo fim da escala escravista 6 por 1, viva o Brasil!